Meu fardo é leve. Hoje o que nós mais encontramos nesse mundo religioso, aqui no Brasil, são pastores, bispos, missionários, padres, líderes religiosos em geral, de várias religiões, sempre se colocando acima dos fiéis, sempre se colocando como pessoas que têm uma palavra de Deus para os outros. Quer dizer, os outros geralmente não têm, eles têm. Sempre se colocando como aqueles que vão dizer o que os outros devem fazer. Então, a palavra deles tem que ser obedecida pelos outros. E principalmente aqueles que vão usufruir do dinheiro dos fiéis, dos bens dos fiéis, da dedicação dos fiéis, de tudo aquilo que os fiéis podem fazer por eles. Então, hoje em dia, infelizmente, esses líderes religiosos são colocados lá em cima. E o povo a quem eles lideram, a quem eles se dirigem, está embaixo. Essa é a relação de autoridade, a relação de poder, a relação de mando sobre a vida dos outros. Não é apenas a questão de organizar ou orientar, é a questão de comandar. Infelizmente, isso hoje é muito comum. Como é diferente a liderança, o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é diferente. Ele é alguém que teria todo o direito de se colocar lá em cima, de dizer aqui eu mando, vocês obedeçam, o fim de papo. Ele sim, porque é o Filho de Deus, porque é o Deus encarnado, porque é o homem de dores, porque é aquele que veio nos salvar, porque é aquele que enfrentou a cruz, porque é aquele que traz a palavra de Deus verdadeiramente. Ele teria todo o direito de se colocar como autoridade superior. Mas quando nós olhamos para ele, não é isso o que acontece. Ele não exerce essa autoridade de forma autoritária. Tem que me obedecer, senão vocês vão tudo para o inferno e coisas desse tipo. Não! Jesus é completamente diferente dos líderes de hoje religiosos. Jesus é diferente. E eu quero ler aqui alguns textos para mostrar isso e para deixar isso claro para você. Primeiro texto é Mateus 11. Eu vou ler alguns versículos, tá no 25 ao 30, mas eu vou ler só alguns. 25. Naquele tempo falou Jesus dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então Jesus começa dizendo que o Pai se agradou em revelar o seu reino, a sua salvação, a vida eterna, essa comunhão com Ele. Deus se agradou em revelar aos pequeninos desta terra. Quem são esses pequeninos? Eu quero chamar a sua atenção nesse texto, porque há uma oposição no texto. Deus revela essas coisas aos pequeninos. Deus quis, foi do agrado de Deus, foi uma escolha de Deus. Deus escolheu revelar sua vontade, seu evangelho aos pequeninos. Escolha de Deus. Mas se ele escolheu um grupo, a quem ele rejeitou nesse sentido, de revelar seu evangelho? Aqui diz aos sábios e entendidos, aos cultos, aqueles que se acham muito sábios nesta vida, aqueles que se acham muito poderosos nessa vida, aqueles que dizem para os outros: você tem que fazer o que eu mando, senão você está perdido. Você tem que obedecer tudo o que eu digo. Esses são os sábios, os que entendem, os que dizem assim: eu trago a palavra de Deus,
Aqueles que dizem assim, eu profetizo que você deve fazer tal coisa. São esses. Esses são os sábios. Esses são os entendidos. Aqueles que entendem de tudo. Aqueles que falam em nome de Deus. Aqueles que falam em nome de Jesus para mandar nas outras pessoas. Quem são os pequeninos? Pequeninos não são esses. Pequeninos não querem mandar na vida de ninguém. Pequeninos não querem obrigar as pessoas a seguir o que eles pensam. Pequeninos são aqueles que de bom grado recebem a revelação para si. E quando compartilham a revelação para si, dizem para o outro, para aquele a quem eles compartilham, olha, isso aconteceu comigo. Eu quero te passar isso para que, quem sabe, Deus também fale com você na sua vida. Sem mando, sem autoritarismo, sem se achar superior, sem se achar melhor, fala como amigo, no mesmo nível. São estes que o Pai escolheu para receber o seu Evangelho. Aqui, no verso 25, Jesus está dando graças a Deus. Sabe por que Jesus dá graças a Deus? Porque Jesus concorda com a decisão do Pai. Jesus é um com o Pai nessas decisões. Jesus concorda. Por isso ele diz, graças te dou ao Pai. Graças te dou porque foi desse jeito que você quis. É isso. Jesus concorda plenamente com o Pai nessa escolha, nesse tipo de escolha das pessoas. Aí, veja bem, logo em seguida, no verso 28, Jesus diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, veja bem, no 25 ele diz, ele agradece ao Pai porque ele escolheu os pequeninos. No verso 28, veja que interessante. No verso 28, agora, ele, Jesus, faz uma chamada. Faz uma chamada. Qual é a chamada dele? Vinde a mim. Quem? Quem que deve ir a Jesus? Os sábios e entendidos? Não. Os que têm muito dinheiro para dar uma oferta para Jesus? Não. Quem deve ir a Jesus? Aquelas pessoas que estão com a vida toda bem, alicerçados, tranquilos, tem dinheiro no banco, dá para viver tranquilo os dias, a casa tá paga, é própria, o carro também, tira férias. São esses que Jesus está chamando para si? Não. Quem Jesus está chamando para si? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Jesus chama os cansados, Jesus chama os oprimidos pela sociedade, os oprimidos pela religião, essa religião que eu acabei de falar. Jesus chama os que estão oprimidos por outras pessoas ou grupos ou instituições ou igrejas as oprimem. As oprimem, fazem com que elas fiquem cansadas de viver. Aqui, esses cansados, cansados da vida. A vida está tão ruim, a vida está tão difícil, é tanta gente mandando, é tanta gente dizendo o que eu devo fazer, que eu me sinto cansado de viver. Eles colocam um fardo tão pesado em minha vida, de tantas coisas que eu tenho que fazer, para agradar eles, que eu já não consigo viver bem. Eu já estou cansado desta vida. Bate um desespero saber que eu vou ter que acordar amanhã e vai ser a mesma coisa de hoje. Bate um desespero, bate uma angústia de vida, angústia de viver. São estas pessoas que Jesus chama assim. E preste atenção no que eu vou dizer. Estes são os pequeninos. Estes são os pequeninos. Os pequeninos, portanto, não são pessoas autoritárias que mandam nos outros ou que dizem que os outros devem fazer ou que os outros devem dar dinheiro para eles. Os pequeninos são aqueles que, de tanto fardo que foi colocado em cima de seus ombros,
não aguentam viver. Está insuportável a vida. Estes são os pequeninos, cansados e oprimidos. Essas são as palavras que Jesus usa para caracterizar os pequeninos. Mas aí Jesus faz a sua proposta. Vinde a mim e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Veja, o que é que Jesus faz? Jesus não está chamando essa gente que está cansada de viver, oprimida pelos outros, e diz assim, olha, eu vou colocar agora mais uma carga na sua vida, uma carga pesada que você vai ter que carregar. Ser cristão, ser meu seguidor, nossa, isso é uma coisa tão difícil que talvez 1 ou 2 consigam, mas o resto não vai dar não. É assim. Não, Jesus diz, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. O que Jesus está dizendo? Toda essa carga que a religião colocou nos seus ombros, toda essa carga que pessoas colocaram nos seus ombros, dizendo como você deve ser, o que você tem de fazer, toda essa carga, Jesus diz, eu alivio você de toda esta carga. Eu vos aliviarei. Eu darei a vocês primeiro alívio. Eu vou tirar essa carga toda. Eu vou tirar esse negócio. Veja, ser seguidor de Jesus não é seguir regras. Regras são fardos pesados. Ser seguidor de Jesus é se livrar de regras que os homens colocam nos ombros da gente. É se livrar dessas regras. É se livrar pela ação de Jesus. Eu vos aliviarei. Quem segue Jesus não vive com carga pesada na vida. Quem segue a Jesus não vive com a angústia de ter que agradar religião A, pessoa B, instituição C. Não. Quem segue Jesus vive na paz. Quem segue Jesus segue na tranquilidade. Eu vos aliviarei. Agora, há de Jesus uma carga. Isso é verdade. E ele diz isso em seguida. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é aquilo que a gente chama hoje de canga, né? É que a gente não vive mais no mundo rural, né? Nosso mundo é cidade, a gente nem vê animais. Mas seria o seguinte, os bois, eles puxavam o arado da terra, para arar a terra, para colocar semente. Os bois é que puxavam isso, que era um trabalho pesado, tinha um ferro que entrava na terra e o boi levava. Para fazer isso, o que acontecia? Haviam 2 bois. E para ligar os 2 bois, havia uma canga, um jugo. Então, o jugo ele ia nos 2 bois para quê? Para que eles somassem forças, caminhassem de uma forma reta e o arado pudesse passar com tranquilidade. Não podia um boi ir para um lado, o outro boi para o outro e não haveria serviço nenhum. Então, o jugo, a canga, era para que os 2 bois caminhassem juntos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que Jesus está dizendo? Eu sou um dos bois, você é o outro. Há um jugo que nos liga. Mas nos liga para quê? Para fazer a vida pesada? Não, ele falou que ele ia aliviar. Há um jugo, uma canga, para quê? Existe sim. Para quê? Para que você aprenda dele. E aprendei de mim. Então, Jesus caminha junto com a gente. Ele carrega uma parte desse jugo. Lembra que o jugo, a canga, está nos 2 bois? Os 2 carregam, dividem aquele peso. Jesus diz, eu estou caminhando com você na vida, nas dificuldades, nas coisas ruins. Eu estou caminhando, mas eu vou compartilhando a vida com você. Você vai olhando para mim. Eu vou olhando para você, em termos de cuidado, e você vai aprendendo de mim. Você vai aprendendo de mim. Tá,
E como é que é esse professor, olha, que divide a vida com a gente, divide a vida com a gente? Como é esse professor? Ele diz, porque sou manso e humilde de coração. Jesus é manso, Jesus é humilde, Jesus não é autoritário, meus queridos. Jesus não é esse tipo de liderança religiosa que diz para você, é assim, desse jeito, e você é um pecador, eu vou te castigar. Não, Jesus não é esse tipo de líder. Ele é o líder que caminha conosco, ele leva metade do jugo com a gente. A outra metade é nossa, mas ele vai com a gente. E ele diz, eu sou manso e humilde. Quando você tropeçar, quando você errar, eu estou aqui para te levantar, para te ajudar, para estender a mão, para te corrigir também. Para te corrigir. Mas eu estou aqui, eu sou manso e humilde, eu não sou bravo. Eu não sou bravo que, como o boi bravo, vai espernear Não! Eu sou manso e humilde, eu te ajudo. Eu te compreendo, eu estou com você e eu nunca vou te abandonar. Aí Jesus termina, no verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então pega a ideia dos dois bois, do jugo, da canga. O meu jugo que está com você é suave. Você pode carregar. Não fica pesado na vida. Você pode carregar. Aquele que me segue, o meu discipulado, é algo leve. É algo que não oprime. É algo que não cansa a vida. Veja, Jesus está nos dizendo isso. Se você é meu discípulo, se você está comigo, se eu estou andando com você, sua vida não vai ficar pesada por causa de mim, por causa da minha orientação, por causa do meu ensino, porque você vai aprender comigo. Não vai ficar pesado para você, pelo contrário, você será livre. Livre de instituições, de igrejas, de pessoas, de autoridades que querem mandar em você. Você será livre. Não é pesado. Meu jugo é suave. Você vai poder viver a vida de uma forma suave. E mais, o meu fardo é leve. Então, meu fardo é leve. Sua vida, há um fardo sim, mas é leve, dá para carregar tranquilo, dá para carregar numa boa, sem angústia, sem estresse, sem preocupação demasiada, dá para carregar. Ser discípulo de Jesus, minha gente, é uma delícia. Ele vai conosco, Ele está conosco. Em João 15,15 ele diz assim, já não vos chamo servos, mas amigos. Já não vos chamo servos, mas amigos. Tudo que eu recebi de meu Pai, eu passei para vocês. Vocês são meus amigos. Vocês não são meus servos. Ou seja, o jugo é igual. Nós estamos no mesmo jugo. E eu carrego a parte pesada. Você fica com a leve, com a suave. É isso. Jesus é assim. Portanto, seja discípulo de Jesus desse jeito que ele falou. É ele quem está falando. Seja discípulo dele desse jeito. E aí você vai ver que o fardo é muito leve. O jugo é muito suave. E viver com Jesus é uma alegria. Vale a pena. Dá prazer. A gente tem esperança. A gente tem amor. A gente tem vida. Viver com Jesus é isso. Deus abençoe você, que seu fardo seja muito leve, que seu jugo seja suave. Amém.